E a nossa sexóloga número 1 da Bahia, Maiara Magalhães. Vamos para a entrevista? Metrópole Entrevista. Pois é, Maiara, você de volta aqui porque foram muitos pedidos, muitos. Traz Maiara de volta, traz Maiara de volta. Ela fala o que o povo quer saber. E eu disse, olha como tá Nayara estourada. Maiara, minha colega Maiara. Obrigada. Como é que vai você, querida? Eu tô ótima, Zé. Tô ótima, graças a Deus, tudo bem. Trabalhando um bocado aí. Ah, eu sei, eu tenho lhe acompanhado. Obrigada pelo convite, viu? Nada, vai ser sempre Fico assim. muito feliz em participar. E eu sigo, você sabe que eu sou fã, né? Eu sigo seu Instagram no Maiara Magalhães Sexologia. Maiara Magalhães, são 2 S, viu, gente? Sexologia, e tem muito, e os cards dela tem várias dicas bacanas, véio. E vários alertas, como esse aqui, ó. 3 consequências de ansiedade no homem: perda de ereção, ejaculação precoce e diminuição do desejo. É uma verdade. Agora, eu vou lhe perguntar, Maiara, você que é especialista aí no assunto e grande sexóloga, está se tornando, já está com o nomezinho já feito. A diminuição do desejo tem a ver com a idade? Vamos começando com a diminuição do desejo. Porque eu estava lendo em algum lugar, eu leio sempre sobre isso, que a partir dos 30, você já não tem mais aquele vigor dos 20, dos 15, e aí você vai em escala. Me fale sobre a diminuição do desejo do homem na relação sexual, por favor. Então, Zé, com a avançada idade, é natural que a resposta sexual comece a ter algumas limitações, né? Algumas mudanças. Né? Então, é possível que o homem comece a experimentar aí um pouco de falta de desejo, mas também uma questão na ejaculação, que a ejaculação começa a demorar, a ser um pouco mais rápida ou demorada, né? A ereção pode demorar um pouquinho mais para acontecer, e aquele tempo de resposta entre uma transa e outra também pode aumentar, né? Porque o homem, depois que ele chega ao orgasmo, ele perde a ereção e, para recuperar, ele precisa de um tempinho. Isso, com a avançada idade, esse tempo vai aumentando. Isso é tudo natural. Mas o desejo, Zé, ele é principalmente psicológico, né? Então, tem muitas outras questões que podem influenciar, né? São muitas variáveis, como o estresse, né? Problemas no relacionamento, a questão hormonal também pode, né, tá falando muito alto aí. Então, são várias questões que podem influenciar na diminuição desse desejo, tanto feminino quanto masculino. Mas eu acredito que quando a gente está falando de idade, é principalmente como a pessoa lida com isso, né? Tem gente que lida com naturalidade, entende essas limitações que o corpo começa a apresentar e tá tudo bem. Tem gente que não consegue entender que a velhice vem para todo mundo, né? E que a gente precisa lidar com isso. E aí, por conta dessa situação, dessa forma de lidar, talvez essa pessoa acabe tendo uma repercussão maior na sexualidade, né? Se não entender isso, né? Que todo mundo vai passar por isso e que tá tudo bem. Existe aquela angústia, né, Maiara? Porque eu imagino assim, a vontade do homem na relação sexual, tem homem que quer transar 2 vezes e aí fica feliz da vida porque deseja, né? Ele já vai com aquele pensamento do dia, de namorar bem à noite e tal. E aí eu fico imaginando a angústia do ser humano. Meu Deus, eu não sou mais aquele de 20 anos, de 30 anos. Será que eu tô perdendo? Quando você coloca aqui no seu card isso, vem junto a ansiedade também, né? Você colocou 3 temas importantes: a ansiedade, a perda de ereção e o último aí que eu coloquei, o desejo. Tá tudo incluso aí. Com certeza, Zé, porque a ansiedade, na verdade, vai interferir em tudo, né? A ansiedade, esse temor de desempenho, porque o homem tem muito isso, né? Ele tem que apresentar uma performance, ele tem que comparecer, ele tem que fazer bonito, ele tem que demorar para ejacular, ele tem que ter uma expressão perfeita durante a relação. Tudo isso já gera uma grande ansiedade, né? Então, a ansiedade, na verdade,
é a grande vilã da resposta sexual. Isso vale para os homens, principalmente, até porque é mais visível, né, quando o homem tem algum problema sexual, mas isso também vale para as mulheres, né? A ansiedade pode interferir no desejo, principalmente, né? A gente vê que muitos parceiros reclamam que a mulher não tem tanto desejo sexual. Isso também pode estar interferindo na obtenção do orgasmo, né, na chegada ao prazer. Então, a ansiedade eu coloco como grande vilã do sexo, né? Se você está com ansiedade muito alta, é preciso realmente buscar ajuda, né? E às vezes ajuda até medicamentosa, viu, Zé? Para conseguir diminuir esses níveis aí de ansiedade e, quem sabe, retomar a sexualidade de uma forma mais saudável. E vamos para outras dicas ali no Instagram da Maiara, é com Y, viu? Teve uma vez que eu fiquei louco, eu tentei entrar com I, não entrava de jeito algum. É com Y, é Maiara Magalhães com Y. Pra mim, Zé. Aí tem aqui, ó, essa é interessante, essa dica aqui, esse card, eu li tudo. Engolir ou não o sêmen. E aí você escreve: essa prática pode ser muito excitante tanto para quem ejacula quanto para quem recebe o jato. Mas a decisão de engolir ou não é muito pessoal e não deve ser tomada só para agradar o parceiro. E aí você alerta aqui para as infecções sexualmente transmissíveis podem ser adquiridas também através do esperma, principalmente se houver cortes ou feridas na boca. Mas você não concorda comigo que isso aí é muito do homem, não do cara se tornar o empoderado, certo? Tá ali com a mulher e de repente ele chega lá e fala: não, ela vai engolir e tal. Aí a mulher, entendeu? Eu acho que é mais a satisfação, não sexual, mas a satisfação pessoal do cara em mostrar que a mulher vai engolir o sêmen do que o próprio desejo sexual. Você não acha não, Maiara? Com certeza, Zé, porque tem muito a ver com essa coisa da masculinidade aí, né, dessa virilidade, de colocar a mulher em posição de submissão. Isso tem muito a ver também com o que se aprende na pornografia, né, que tem essas cenas recorrentes em que a mulher, né, ela fica na situação de engolir o sêmen. Então, eu acredito que tem esse apelo aí da pornografia e que muitos homens aprendem a se relacionar sexualmente vendo esse tipo de conteúdo, então acabam achando que precisam repetir, né, essas cenas também entre quatro paredes. Isso nem sempre é agradável para a parceira, né? Muitas fazem apenas para agradar, né? Existe essa questão do estímulo, sim, existe essa questão da fantasia em que o homem gosta de ver a mulher nessa posição de submissão, e existe também mulheres que gostam, mulheres e homens, né, se a gente falar de relações homossexuais também, que gostam e que também sentem prazer nessa circunstância de engolir o sêmen. O que eu gosto de deixar claro, primeiro, é esse risco, né, de infecções que existe, né, não vai fazer mal engolir o sêmen em outros sentidos, por causa das substâncias, não faz mal, mas existem infecções sexualmente transmissíveis que podem ser passadas aí pela boca, como você falou aí, se tiver uma feridinha, já fica mais suscetível. Mas também é importante falar que você só deve fazer qualquer prática sexual, não vale só para isso, né? Para essa questão de engolir o sêmen. Qualquer prática sexual só deve ser feita se te agradar. Não é para fazer para o outro, não é presente, não é porque o outro gosta que você precisa se submeter. Se te agrada, se não te fere, você faz. Se não entra em jogo, não entra em pauta, não deve ser feito. É isso aí. Maiara, nossa colega aqui, colega nossa também lá da Record, você sabe que eu levo, né? Boto debaixo do braço e levo lá pra nossa Record. E Maiara, durante muito tempo, foi repórter, grande repórter da Record. Muita gente falando aqui, ó, Metrópole, coloca Júnior Caetano aí para interagir com Camille. Aqui tem outra coisa aqui que fala... Silvestre diz: sou fã de Maiara. O Aloísio diz: como é bonita a Maiara, gente. Ele tá dizendo aqui, tá vendo? Vamos lá, Camille. Maiara, sexóloga, conversando com a gente aqui. Oi, Maiara, bom dia novamente. Maiara, eu fiquei sabendo, quero que você me diga aí se é verdade ou se é fake news,
que alguns alimentos podem influenciar no sêmen. Por exemplo, o abacaxi. Isso é verdade? Essa história é clássica, viu, Camila? Sério? Nunca ouvi, Mayara. Começou a surgir alguns... Oi? Eu nunca ouvi essa história, não. Pois é, Zé, porque começou a repercutir nas redes sociais aí essa história de que se o homem consumisse muito abacaxi, o sêmen ficaria mais doce, né? E aí tem vários memes aí em relação a essa história. E aí eu fiz um post sobre isso, justamente para esclarecer que realmente a alimentação vai influenciar no sêmen, né? No gosto, no odor do sêmen. Né? Se uma pessoa tem uma alimentação mais saudável, mais leve, né? Tem um gosto e um cheiro ali específico. Se a pessoa consome mais gordura, né? Ou alguns alimentos mais gordurosos mesmo, ou que não fazem tão bem à saúde, também tem uma repercussão ali no sêmen. E a questão das frutas é por conta da frutose, né? E o sêmen, entre várias substâncias, tem também frutose. Então, a pessoa que consome muitas frutas, inclusive o abacaxi, ela vai ter uma repercussão. Não é uma grande diferença, né? Mas tem, sim, um sabor um pouco mais adocicado. Então, é por isso aí que o sêmen tem essa história de que o abacaxi adoça o sêmen. E vem cá, é verdade ou é fake? É verdade. A diferença não é tão gritante, mas é verdade. Por causa da frutose. E tem outros sêmen alimentos? Tem proteínas, tem várias substâncias, inclusive a frutose. Então, se você consome muito, não é um pouquinho, né? Se você consome muito, consome todos os dias, tem um pouquinho de diferença, sim, no sabor. E são só as frutas ou tem outros alimentos, Mayara? Então, é como eu te falei, a alimentação, de uma forma geral, vai repercutir na mucosa da pessoa. Isso vale para os homens e para as mulheres, né? Então, a gente fala do sêmen, mas tem também repercussão na mucosa feminina. Então, a alimentação mais leve, equilibrada e saudável faz bem de uma forma geral, a gente já sabe, né? Mas também repercute na área sexual. Bom, eu estou conversando com a sexóloga Mayara Magalhães, com Y, viu, gente? Quem quiser entrar no Instagram é Mayara Magalhães Sexologia, tá bom? Com Y e tudo junto. Deixa eu ver aqui. Tem mais card dela aqui. Eu vejo sempre os cards de Mayara porque são interessantíssimos e eu tiro daqui muita coisa. Ó. 5 dicas para melhorar o sexo oral. Primeiro, faça com vontade. Isso é uma verdade, porque às vezes a mulher nem quer fazer e o cabra tá lá insistindo e fazendo. Ela não tá afim de fazer naquele dia. Aí tem, abuse da saliva, varie na intensidade, use as mãos para ajudar nos movimentos e observe se a pessoa está curtindo. Se não, pergunte como ela gosta. Explique aí. O que é que você quis dizer nesse card? Então, Zé, o sexo oral, né, é muito prazeroso, mas tem gente que realmente não gosta de fazer, que tem nojo, né, tem esse receio de lidar com a mucosa do outro, ou por questões também de vergonha. Tem muita mulher que não gosta, né, porque fica muito exposto ali, tem receio do cheiro, tem receio do gosto, né, e aqui vale informar em relação às mulheres que vagina tem que ter gosto de vagina mesmo, não tem que cheirar rosas vermelhas, frutas silvestres, né? Tem que ter gosto e cheiro de vagina. Então tem muito isso, e por isso que a gente fala, não tem que ter nojo, tem que fazer com vontade. Se é algo que você não gosta, que não faz parte das práticas sexuais, que é prazerosa para você, não faça. Mas se for fazer, vai com gosto, né? Cai de boca lá com gosto, né? Não, Zé, não é para ficar fazendo cara de nojinho, né? Tem que mostrar que aquilo ali está sendo prazeroso para quem está fazendo, né? E, claro, para quem está recebendo o sexo oral. Quando eu falo da saliva, a saliva, nesse caso, funciona como um lubrificante, acaba deixando, né, a prática mais prazerosa, né? Não é aquela boca seca, mas sim uma boca assim, um pouco mais molhada. Abusar da saliva pode aumentar as sensações de prazer. Eu falei aí também de variar nos movimentos, variar nos estímulos, né? Não ficar só fazendo o mesmo movimento do início ao fim. Isso também
vai aumentar a sensibilidade, vai aumentar as sensações de prazer. E quando eu falei para você observar como o outro está reagindo, é justamente porque às vezes a gente não sabe exatamente como o outro gosta, né, de receber essas carícias. Então, se você observa, geralmente a pessoa está dando ali alguns sinais, algumas dicas, se está legal, se não está bom assim. E se não estiver tão bom, não é justo que perguntar, né? Porque a partir do momento que você dá essa oportunidade da pessoa de mostrar como ela gosta de se satisfazer, e aí você vai aprendendo ali na intimidade e com certeza vai fazer um sexo oral ainda mais gostoso. Então, são essas as dicas. Perfeita. Maiara Magalhães, sexologia, viu, gente? É com Y e Magalhães você já emenda com sexologia. Vai lá, dá uma olhada que tem dicas muito bacanas na área. Diga, Camille. Agora, Zé tem uma prática, meio que um fetiche, né, Maiara, de parceiros que sentem muito prazer em assistir o seu companheiro, a sua companheira, tendo relações sexuais com outra pessoa. É um dos temas mais pesquisados, inclusive, da internet. Queria que você falasse disso pra gente. É a fantasia, de forma mais esdrúxula, assim, falando, é a fantasia do corno, que claro que não é esse nome, né? Mas é o homem ou a mulher que tem realmente o prazer em assistir, ou inclusive de participar também, de uma relação sexual em que a pessoa está se relacionando com outra, né? Então, existem vários moldes nessa fantasia, como eu falei, né? A pessoa pode só assistir, ela pode só ficar sabendo, né? Vamos supor que é uma relação heterossexual. Então, o homem fica em casa e a mulher sai para encontrar com outra pessoa. Ele pode acompanhar por vídeo, ele pode ficar só sabendo por mensagem como é que está sendo, ou depois essa pessoa chega em casa e conta como foi. Essa prática para esse homem pode ser muito excitante. Ele pode também estar assistindo o ato ali presencialmente, né? A mulher está se relacionando com a outra pessoa e ele só observar, né? Tem essa questão do voyeurismo nessa fantasia também, ou ele pode, vez ou outra, participar desse ato, né? Essa fantasia, ela é mais comum do que a gente imagina, como você falou, Camille, tem muitas pesquisas na internet, mas nem todo mundo tem essa facilidade de assumir, justamente por essa pressão social que existe, né, em relação à infidelidade, a essa coisa do homem ser corno, da mulher, né? Então, nem todo mundo gosta de falar, eu tenho essa fantasia, mas ela existe e é mais comum do que a gente imagina. Tem uma pergunta aqui interessante e que a gente pode colocar a Maiara aí para responder. Tem muitas mulheres, tá até no seu card aqui, ó, que elas gozam sozinhas, tá? Goza sozinha. Tem mais facilidade de gozar, não é? Mulheres que gozam sozinhas têm mais facilidade de gozar com a parceria. Você quer dizer o quê? Que quando tá existindo a relação sexual, ao mesmo tempo que está existindo, ela está se masturbando, ela não consegue gozar só com o pênis. Ela goza se masturbando e com o pênis no final. É isso? Gozar? Assim se masturbar? Na verdade é o seguinte, Zé, o que eu quis dizer é que a mulher, ela precisa aprender a gozar sozinha primeiro, para depois ir para uma relação sexual. Para o homem isso é muito tranquilo, né? O homem, desde muito cedo, ali na adolescência, ele já começa a se masturbar. Então, ele tem muita noção do corpo dele, ele sabe como chegar ao prazer. Observe que é muito raro a gente falar de um homem que tem dificuldade de chegar ao orgasmo. Já nas mulheres, a gente percebe que essa é uma das principais queixas que chegam em consultório, né? Mulheres que têm dificuldade ou que não conseguem gozar. Por quê? Porque ela não tem esse preparo, esse treino durante a vida inteira aí, de se masturbar e de conhecer o próprio corpo para entender os caminhos ali para ela chegar ao prazer. Então, a mulher que ela goza sozinha, que ela aprende a se masturbar, que ela tem essa prática ali durante a vida dela, ela vai ter mais facilidade quando chega numa relação sexual. Quando você fala do pênis, da penetração, aí eu trago um outro dado. A maioria das mulheres, eu estou falando de mais de 80%, não consegue chegar ao orgasmo apenas com a penetração. Ela precisa da estimulação
do clitóris. E como é que essa estimulação pode ser feita? Ela mesma pode fazer a estimulação do clitóris ali com a mão enquanto o homem estiver penetrando, e ela pode conseguir chegar ao orgasmo dessa forma. O homem, né, ou a mulher, se for uma relação homoafetiva, pode fazer essa masturbação também na mulher durante a relação sexual, pode utilizar brinquedos eróticos ou com o sexo oral. A mulher vai ter mais facilidade de chegar ao orgasmo se tiver essa estimulação clitoriana. Então, existem várias formas de conseguir essa estimulação enquanto, né, essa relação sexual está acontecendo, Zé. Algumas posições sexuais também podem ajudar, mas não é garantia que vai conseguir chegar só com a penetração, não. Às vezes é preciso mesmo colocar a mãozinha ali, colocar a língua para que essa mulher chegue ao orgasmo e tenha satisfação sexual também no sexo. Excelente entrevista aí, hein, Abraão? Com certeza. A Maiara explica com todos os detalhes. E aquele que não tem uma dúvida que atire a primeira pedra, né? Não, e o card dela é muito interessante, tem várias dicas. Essa história de nudes mesmo, não é, Maiara? Eu estava vendo você falar aqui também, enviar fotos ou vídeos do próprio corpo. Tem essa coisa, né, logo assim, o cara quando começa a namorar com a menina, e a menina com o cara que aquele tesão tá, não é, a flor da pele, tá, manda uma foto pra mim e tal. O que é que isso interfere no ato sexual, no dia a dia? Eu acredito, Zé, que essa coisa de enviar nudes, que tem aumentado muito, né? Aumentou principalmente aí na pandemia, quando as pessoas estavam aí enclausuradas, né? E foi uma forma aí também de estimular a sexualidade. Mas o nude, ele pode ser muito interessante nessa troca, né? Entre casais, pessoas que estão se conhecendo, né? Para aumentar a intimidade, né, para estimular, é aquela coisa, né, vou encontrar mais tarde, já mando uma foto ali mais provocativa durante o dia, isso pode funcionar muito bem. Claro que não funciona para todo mundo, não é todo mundo que curte, e claro também que tem gente que se passa nessa coisa de nude, né, Zé? Tem gente que manda sem pedir uma autorização, sem estar no clima, né? Tem alguns homens que têm essa prática, né, de do nada mandar uma foto ali do pênis ereto. Isso não é tão agradável assim, quando a pessoa não está ali no clima, não está esperando, mas, né, se existir toda uma fantasia ali, toda uma conversa, toda uma provocação antes, eu acredito que o nude pode ser, sim, muito estimulante, muito excitante. Agora, claro, gente, tomar alguns cuidados, né? Evitar mostrar o rosto, mandar um nude só para pessoas que você, né, tem confiança, porque, infelizmente, a internet está aí e tem pessoas que usam de má fé, acabam espalhando conteúdos, né, eróticos, conteúdos íntimos, sem a devida autorização, o que, inclusive, é crime, né? E isso acaba gerando um transtorno muito grande para a pessoa que é exposta, né? Pois é, aqui tem outro dado importante da Maiara. Ó. No Brasil, 28,5% das mulheres e 18,2% dos homens dizem ter algum tipo de dificuldade sexual. Qual é a dificuldade sexual hoje, hein, Maiara? Você pode explicar? As principais dificuldades do homem, disfunção erétil, né? A ejaculação precoce, como a gente falou mais cedo, e também um pouco de falta de desejo. O homem tem menos essa queixa, mas as principais são disfunção erétil e ejaculação precoce. No caso das mulheres, as principais, falta de desejo, aí fica praticamente em primeiro lugar, dificuldade, né, ou ausência do orgasmo, e também o vaginismo, que é aquela queixa de quando a mulher trava tanto ali a musculatura da vagina, que ela dificulta ou não permite a penetração. E aí, quando acontece a penetração, ela sente muita dor. Ou até mesmo dor na relação sexual. Essas são as principais queixas. O que é importante a gente falar é que esses números nem sempre refletem a realidade, porque ainda existe um tabu muito grande de assumir, né, quando você tem um problema sexual. Isso vale principalmente para os homens, né? Por conta dessa masculinidade, né, dessa virilidade que ele tem que apresentar, ele muitas vezes tem dificuldade de assumir quando está com algum problema. Eu até coloquei um vídeo essa semana, Zé, em relação à disfunção erétil, que as estatísticas mostram que ela vai aumentando ao longo da idade, né? Então, a partir dos 40 anos, digamos que é 40%, né? Com 50 anos já aumenta para 50% dos homens com essa queixa. 60 anos, 60% e assim por diante. Então,
você convive aí com muitos homens, né, Zé? Quantos deles relatam ter disfunção erétil, né, a partir dos 40 anos? E olha como os números são altos, né? Existe uma dificuldade muito grande de assumir. E, às vezes, é um problema que é tratável, geralmente é tratável, né? Pode se resolver ali numa terapia sexual, com ajuda também, se precisar de um médico urologista, né? Mas muitos não assumem e acabam convivendo com esse problema aí sem necessidade. Valeu, Mayara. Como sempre, uma entrevista muito bacana. Vamos sim, já mandei pautar aqui, porque aqui, a ansiedade acaba com a libido e os ansiolíticos também. O que fazer? John pergunta aqui. Então, Zé, alguns medicamentos interferem na resposta sexual, né? Podem diminuir a libido, podem interferir aí na ejaculação, na ereção, no desejo, né? Então, quando a pessoa utiliza alguns medicamentos, é bom ficar atento nesses efeitos colaterais, conversar com o médico direitinho, né, para substituir, se for o caso. E em alguns casos, como a pessoa falou de ansiolítico, o remédio pode ajudar. Se essa ansiedade for muito alta, é importante ter um acompanhamento psiquiátrico também, para entrar com um remedinho aí, para reduzir essa ansiedade e, aos poucos, ir trabalhando também esses problemas sexuais em terapia. Só o remédio não funciona, assim como, em alguns casos, só a terapia também não vai funcionar. Mayara, minha querida, um abração para você. Muito obrigado aí pela entrevista, esclarecedora. Eu gosto de entrevistar você, doutora Gilda Fux, também, porque vocês vocês falam com uma linguagem coloquial e que nós aqui, né, nós conseguimos entender e aquilo fica na nossa cabeça, porque a relação sexual, para mim, não sei, você pode falar melhor que eu, é quase 60% de uma relação matrimonial. Você não concorda comigo? As estatísticas vão mudar aí a depender do casal, do homem ou da mulher, né? Tem gente que dá muita importância para o sexo, tem outras pessoas que dão muita importância a outras questões do relacionamento. Mas eu não tenho dúvidas, que a relação sexual fala muito alto num relacionamento, né? Essa intimidade, né? A satisfação dos dois. Por isso que é muito importante falar sobre o assunto, por isso que é muito importante falar de forma natural, porque o sexo, infelizmente, nós estamos aí no século XXI e ainda é um tabu, ainda tem várias crenças limitantes, várias informações erradas que circulam e que atrapalham, né, o desempenho e a satisfação do casal. Então, é importante, o meu desejo é falar desse assunto todos os dias para que isso se torne, né, o mais natural possível, para que as pessoas encontrem a felicidade também no sexo. Te agradeço muito por essa oportunidade, né? Sempre que tiver oportunidade aí, estou disponível para falar sobre esse assunto e para trazer aí mais informações de credibilidade, né, Zé? Eu quero continuar trabalhando no jornalismo, mas para falar de sexualidade e trazer esses conteúdos aí para que as pessoas tenham segurança em lidar com sexualidade de forma bem tranquila. É o que importa. Parabéns, porque você é uma baita de uma jornalista e também na área de sexologia é excelente, tá? Um abração para você. Tudo de bom, Mayara. Um abraço, Zé. Beijo, Camille. Tchau, tchau.